Hoje é a vez de a SIC receber o presidente do Chega, André Ventura. Muito boa noite. Boa noite. E muito bem-vindo. Obrigado. André Ventura, nós já iremos à questão da governabilidade, da estabilidade de que tem falado tanto nos últimos dias, mas deixe-me começar por uma outra questão, quando estamos muito perto do início da nova legislatura. O Chega tem um deputado, um dos seus pesos pesados, que é presidente da Distrital de Braga, que acaba de ser constituído, arguido por mentir em tribunal. Isto é um caso considerado especialmente grave de um representante de um órgão de soberania que mentiu a outro órgão de soberania. Perante isto, Filipe Melo vai manter-se em funções ou vai suspender o mandato? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. O que eu sei desse caso é que é um caso que nem sequer era criminal, é um caso civil que tem que ver com uma ata de uma distrital em que foi pedida informação. E essa informação não chegou ao tribunal, não conheço o caso, mas aparentemente não chegou como o tribunal pretendia. E o deputado Filipe Melo foi-lhe pedido que entregasse esse material e eu penso que esse assunto está praticamente resolvido. Mas acha que não é um caso grave? Deixe-me só dizer mesmo isto. sendo cível, não sendo criminal? Não, grave, vamos ver o desenvolvimento dele, não é? Vamos ver agora o desenvolvimento do caso. Mas o deputado Filipe Melo não pode ser arguido, porque ele não passou ainda pelo Parlamento. E, portanto, isso não é possível, essa informação deve ser falsa. Porque o deputado Filipe Melo, para ser constituído arguido, tem que ser feito um pedido à Assembleia da República, que não aconteceu ainda, nem à 14ª Comissão. Portanto, essa informação não pode ser verdadeira. Eu dei-a como certa, aliás, via em vários locais, mas pergunto-lhe de outra forma, qual é a sua posição de princípio em relação a casos semelhantes? Quais são os limites? É pela moldura penal? É por ser cível? É por ser criminal? Essencialmente, o que é que tem que ver com a integridade das instituições, e é isso que nós fazemos. Eu já fui arguido há pouco tempo, fui arguido durante 3 anos e fui absolvido agora no final, num caso em Braga, que tinha que ver com o comício das eleições presidenciais. Não foi por mentir, não é? Em tribunal? Não, mas já fui por difamação, e fui absolvido sempre. Portanto, eu tenho comigo historial de que a Justiça, no final, deu-me razão. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer nesse caso. E se acontecer? E se for constituído? Evidentemente, quais são as consequências? Avaliaremos o caso e veremos as consequências, como sempre fizemos, em todos os casos. Agora, repare, mas pode chegar à suspensão de mandato? Pode chegar a todas as situações, tem que ser avaliado. Agora, repare, estamos a falar de uma ata que não é entregue no tribunal. Não estamos a falar nem de corrupção. Estamos a falar de mentir em tribunal, André Ventura. Não, na percepção de quem neste momento começa a investigar. Vamos ver se mentiu mesmo. O deputado já garantiu várias vezes que não. Mas deixa-me dizer-lhe isto. Está a ver, não sigo porque sei que uma informação como certa, mas essa informação não está correta e não é verdadeira. E é esta perseguição permanente a um partido político que leva a que as pessoas muitas vezes deixem de acreditar naquilo que é transmitido, neste caso não na SIC, mas em quem transmitiu isso. Porque ele não pode ser arguido se ainda não foi ouvido pelo Parlamento. O André Ventura já conhece todos os seus 50 deputados? Conheço todos, conheço os deputados. Já teve todos. a oportunidade de se reunir com eles? Não, ainda não tive essa oportunidade porque, como disse, o meu primeiro objetivo, desde a eleição, foi trabalhar afincadamente para chegar a um acordo de governo. Garantir que dávamos a Portugal um governo de 4 anos. Quando é que pretende reunir-se com eles? E, portanto, nos últimos 10 dias, eu fiz o possível e o impossível para termos um cenário de estabilidade em Portugal. Agora, chegado ao momento da indigitação e marcada uma tomada de posse, eu tenho todas as condições para reunir com os deputados, coisa que espero já fazer entre amanhã e segunda-feira, e quando puder reunir com todos, dando já as indicações daquilo que será provavelmente a tomada de posse. Repare, de um grupo que passa de 12 para 50, penso que é o maior aumento. Por isso lhe perguntava se os conhecia. Mas conheço-os a todos, evidentemente, porque são, na sua maioria, pessoas com um passado já no partido e com um percurso feito no partido no Chega. André Ventura, nos 50 anos da nossa democracia, o normal neste período pós-eleitoral é que o partido vencedor faça as diligências para garantir a governação. Ora, no entanto, o que está a acontecer é um partido como o Chega, que não é o mais votado, foi o terceiro mais votado, estar a oferecer-se, como temos visto, diariamente para um acordo de governo que já lhe disseram que não vai acontecer. E a minha questão é muito simples. Porquê? Porquê este desespero? Porque precisa assim tanto deste acordo de governo? Claro, com todo o respeito, está a ver mal. O meu desespero é por Portugal. O meu desespero é pelos portugueses. Porque eu acho que depois de sairmos de uma legislatura quebrada a meio, com um caso de corrupção, que mandou um governo abaixo, com um governo na Madeira atirado abaixo, com uma geringonça que há 2 anos atrás caiu por instabilidade, o que os que nos estão a ver me pedem a mim é que seja um líder responsável e que ponha o interesse do país acima do meu ego, da minha soberba ou da minha pessoa. E por isso, quando alguns dizem assim, bom, está-se a humilhar demais, eu uso sempre aquela expressão bíblica que é os humilhados serão exaltados. Porque são aqueles que sabem pôr os interesses do país acima dos seus. E neste momento eu não me preocupo que uma parte do país diga
isto já não fica bem. Porque eu quero é garantir aos portugueses que pode haver aumento de pensões, que os professores podem ter o seu tempo recuperado, que os profissionais de saúde vão ter as suas reivindicações tratadas, que os oficiais de justiça também. E, claro, como é que isso se consegue? Com estabilidade. E já iremos falar de que forma é que pode garantir essa estabilidade. Mas deixe-me insistir por essa estabilidade. Sim, eu percebo, já o tem dito e vamos explorar deixe-me só dizer essa isto para competência ficar um pouco claro. mais. Não é nenhum desespero quando um líder de um partido que tem quase 20% dos votos e ainda agora ganhou o círculo da imigração, diz a outro, que como disse é o mais votado, e é assim em democracia, diz, temos aqui condições para não desperdiçar uma maioria em prol dos portugueses. Isto não é desespero. Mas deixe-me insistir na questão da insistência, porque há quem admita que esta insistência, alguns já lhe chamam assédio ao poder, se deva ao facto de ter criado expectativas junto dos seus financiadores de que iria influenciar a governação e percebe agora que não vai conseguir fazê-lo da forma que desejava. O senhor criou ou não essas expectativas? Eu não sei quem disse isso, isso é um disparate absoluto, não é? Isso é um disparate sem qualquer sentido. Então, o Chega é o partido provavelmente que mais cresceu em número de votos, que mais cresceu em todas as classes etárias, nos ricos, nos pobres. A grande maioria, isto está estudado, dos nossos apoiantes são pessoas com menos recursos financeiros. Não são os ricos. Esses estão a apoiar outros. Estão a apoiar a AD, estão a apoiar a Iniciativa Liberal e, em alguns casos, até a esquerda e o Partido Socialista. Quem votou em nós foram as classes profissionais, os mais pobres e quem trabalha. Então, eu ia dar expectativas de que poderíamos fazer isto ou aquilo a essas pessoas que votaram em nós, ou a quem nos apoia. Falei dos seus financiadores. Mas, claro, porque é que eu ia dizer a quem nos apoia, ou aos nossos votantes... Mas criou ou não expectativas junto dos seus financiadores? Não criou expectativas nenhumas, a minha única... E fez promessas ou não a alguns dos seus quadros, de que os poderia dar para o governo? A minha única promessa foi aos portugueses dar estabilidade. Eu só faço uma promessa. É a promessa de que vamos resolver os problemas que o país precisa, que vamos lutar contra a corrupção, que vamos dar condições a quem trabalha, que vamos ter um país em que quem trabalha não se sente que não vale nada ao seu trabalho e há uma série de pessoas a viver à conta de subsídios. É isso que eu quero. A única expectativa que eu tenho é resolver isto em Portugal, não é mais nada. Então, se a estabilidade é assim um bem tão precioso, ela garante-se, como sabe, no Parlamento. Basta que negocie caso a caso, que não aprove moções de rejeição do programa do Governo, que não aprove moções de censura, que não chumbe o Orçamento do Estado para 2025. É assim tão difícil no atual contexto garantir esta estabilidade? E já agora que desaparecêssemos do Parlamento também durante uns dias, para eles fazerem o que querem. Negociando caso a caso? Vamos lá ver. Uma coisa era se o partido dissesse, não queremos saber disto para nada. Não queremos saber e vamos lutar para ganhar. E era legítimo dizermos isso. O partido cresce, quer ganhar. Não ganhou, vai dizer, ficamos na oposição. Era o mais fácil para nós. O mais fácil para nós era ficar na oposição. Era dizer, eles vão governar igual ao PS, o caos do país continuará, nós continuamos a crescer. Nós estamos a colocar em causa o nosso crescimento eleitoral a bem do país. E, portanto, não nos podem pedir que, ao mesmo tempo, digamos assim, nós estamos disponíveis para chegar a um acordo de governo, os senhores não querem, mas, ao mesmo tempo, querem que votemos tudo a favor vosso. É que, repare, claro... Então para que serve 1 milhão e quase 200 mil votos que esses portugueses lhe deram? Vai fazer o quê com eles se Luís Montenegro já disse que não é não? Pode dizer o que entender, mas não é Luís Montenegro que manda no país, são os portugueses. Os portugueses é que mandam, não é Luís Montenegro. Os portugueses depois farão a sua avaliação de como é que os políticos geriram a situação. E verão quem foi capaz de estar do lado da solução e quem, com arrogância, disse que não queria solução nenhuma. Mas não vai usar essa sua força para negociar? Claro, mas isso não tem nada a ver com o orçamento. Mas negociar o quê? Sem ser um acordo de governo. Já lhe dei um governo. exemplo. Nós vamos lançar já uma primeira medida de equiparação do suplemento de missão, todas as forças de segurança, guardas prisionais e forças militares. E esperamos uma boa vontade, uma ação de boa vontade por parte da AD. Também vamos, a breve prazo, lançar um plano faseado para a recuperação do tempo de serviço dos professores. E esperamos também o apoio da AD. Mas isso nada tem que ver com um documento onde se estabelecem as grandes orientações para o país. Aí tem que haver um acordo. Repare, claro, há países onde nem sequer há início de governo sem maioria. O Geert Wilders ganhou as eleições há meses. É o partido mais votado da Holanda e não conseguiu entrar em funções porque não fez uma maioria. O sistema português é diferente, mas convida à maioria. Ora, se há um líder e um partido que dizem estamos disponíveis e outro que diz nós não queremos, não podem, quando chegar o momento, dizer mas deviam ter votado a favor. Mas do outro lado tem um partido e um primeiro-ministro indigitado que já disse que vai falar com todos. O Chega não pretende aproveitar essa oportunidade? Mas, claro que sim, mas isso é negociando medida a medida, casos como este. Olha, a reforma da luta contra a corrupção, vou-lhe dar um exemplo. O PSD, na nossa perspectiva, tem um programa fraco. E eu acho que todos reconhecemos que num governo que cai por estes casos, temos que dar um sinal ao país. Vamos trabalhar com a AD, se a AD quiser.
para ter aquele regime de confisco de que eu falei na campanha eleitoral, de podermos confiscar os bens dos corruptos. Mas isto é caso a caso. Outra coisa, claro, com toda a franqueza, é chegarmos a setembro, outubro, ser-nos entregue um documento que diz os grandes objetivos do Governo são estes. Os ministros do Governo, que já serão conhecidos, são estes e querem chegar a estas metas. Querem usar estes meios. Querem ter estes impostos. E nós o que é que dissemos sobre isso? Nada, absolutamente. Votem só a favor. Não é assim. Deixe-me lançar-lhe uma provocação, se não se importa. A ingovernabilidade serve melhor os seus interesses e os interesses do Chega do que a estabilidade? Mas repare, uma vez que André Ventura já disse que quer vencer as eleições, certo, que quer ser Primeiro-Ministro, para si era muito mais confortável manter-se na oposição porque acredita que vai crescer muito mais, acredita que o Chega ainda tem mais espaço de crescimento? É evidente que tem. Queria ter tido mais, achava que iria ter mais do que os 18%? Claro, achava, honestamente. Achava. E acha que esta ideia da ingovernabilidade lhe servir melhor? Eu percebo a provocação. Olhe para a imigração. Olhe para a imigração. Porquê é que o Chega tem mais valor na imigração e ganha o círculo da imigração e não ganha o círculo nacional? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque não é intoxicado todos os dias pelos meios de comunicação social portugueses. É essa a diferença. Porque são portugueses como nós, que estão lá fora e não são todos os dias intoxicados. Não estou a dizer de si, estou a dizer pelos mídias em geral. Está a incluir-me, obviamente, mas eu não vou sequer entrar nesse debate consigo, tenho direito a dizer imagina. isto também, como claro, político. obviamente. Portanto, é o que acho. Fizemos em democracia. Ganhámos a imigração. Não ficámos em segundo, nem em terceiro. Ganhámos. Fomos o partido mais votado lá fora. Portanto, eu acho que o Chega tem margem para crescer. A sua provocação faz sentido. Mas assuma ou não que, de facto, poderia beneficiar com essa ingovernabilidade? É contraditório. Porque se eu quisesse beneficiar disso, o que eu dizia é, nós não estamos disponíveis para nada, isto está um caos, estes senhores são iguais aos outros, vão fazer tudo igual. E eu estarei aqui no meu canto. Quando isto cair outra vez, cá estamos nós a dizer, estão a ver, eles são todos iguais. Não. Fizemos marcha atrás e dissemos, com sacrifício para nós, e posso lhe dizer que muitos dos meus eleitores, votantes, não gostam disso. Posso lhe dizer isso, não gostam desta atitude. Mas é uma atitude responsável que eu acho que pelo meu país tem que fazer. Que é, claro, nós podemos não ter nos próximos anos a oportunidade de ter uma maioria que não precisamos do Partido Socialista para nada. Podemos não ter nos próximos anos. Podemos ter ou não ter. Não Mas sabemos. podemos não ter, porque há muitos anos não temos. E então, vamos usar isto para resolver as questões da justiça, da saúde, da habitação, então, ou vamos deixe-me aproveitar porque o senhor disse que nunca chumbaria medidas que melhorassem as condições de vida do seu eleitorado, nomeadamente polícias, professores... Do meu eleitorado, não, dos portugueses. Mas, obviamente, também falando para todos, que também são o meu eleitorado. Todos, obviamente, são o seu eleitorado também. Polícias, professores, pensionistas, profissionais de saúde, eventualmente, oficiais de justiça. Se não houver um retificativo para acomodar estas medidas, se elas ficarem inscritas no orçamento para 25... o senhor vai votar contra? Se isso for feito assim, claro, e pode ser, como está a dizer, porque é uma hipótese possível, isso é uma armadilha ao Chega e aos eleitores. E é uma armadilha aos portugueses. Não é uma tentativa de resolver estes problemas? Não, porque para resolver podem resolver agora. Por uma razão simples. Porque nós não precisamos do Partido Socialista. Se for para resolver agora, eles já sabem, da parte do Chega, só há duas maiorias na Assembleia... E se não for necessário? Só há duas maiorias da Assembleia da República. Bom, Luís Montenegro andou a dizer que este era o pior orçamento dos piores orçamentos da história. Então agora vai governar com este orçamento. Quer dizer, não sei que se tenha esquecido o que o PSD disse sobre este orçamento. Que eu acho que não se esqueceram. Vamos lá ver. Se nós queremos resolver estes problemas, era preciso ou o PS ou o Chega, para formar uma maioria. Da parte do Chega já ouviram isto, claro. Sim. Recuperação do tempo de serviço dos professores, favorável. Equiparação de suplemento de missão urgente e favorável. Estatuto dos oficiais de justiça, favorável. Reivindicação dos enfermeiros, a idade da reforma e desgaste, favorável. Profissionais de saúde, médicos, favorável. O que é que querem mais? Quer dizer, estamos a dizer-lhes que as grandes questões... Habitação. Estamos disponíveis para nos sentar à mesa e ver como é que podemos fazer, atenuar o sacrifício que milhões estão a fazer, mesmo que eles não concordem com a nossa taxa sobre a banca. Já demos sinal que estamos disponíveis a negociar medidas para a habitação. Não precisam de mais nada. Se fizerem levar isso para o orçamento, estão a armadilhar o Chega. E então, quer dizer, então não são parceiros fiáveis, então não são pessoas de confiança. Mas deixa-me entender, porque parece-me que há aqui dois pesos e duas medidas. Por exemplo, o caso dos Açores. Os senhores colocaram a mesma pressão nos Açores. O José Pacheco disse que queria ir para o governo, ameaçou fazer cair o governo. Depois já não, porque nas palavras dele não anda atrás de lugares. Também não conseguiu um acordo parlamentar como o de 2020 e, no entanto, viabilizou o governo para a oposição e diz que vai ter um entendimento, segundo ele, plurianual para poder influenciar positivamente a governação. E o que eu lhe pergunto é, afinal, que solução é esta que o Chega Açores encontrou que não pode ser aplicada também no continente? O Chega chegou a uma solução, chegou a um acordo, a um entendimento com o governo. Mas não um acordo de governo. Não foi o acordo que queriam, mas chegaram a um entendimento. Nem sequer um acordo parlamentar. Não, é um acordo de metas governativas, tanto quanto percebi. E o Chega Açores não votou a favor.
Absteve-se. Viabilizou. Na República é preciso votar a favor. E, portanto, eu acho que todos os que nos estão a ver em casa compreendem que um partido não vende os seus votos nem os desbarata. Viabilizou o governo, o orçamento. Portanto, o Chega teria que votar a favor para o orçamento passar. E eu gostava que quem estivesse em casa nos respondesse a isto. Quer dizer, o partido está disponível, quer negociar, quer chegar a entendimento. E do outro lado dizem não, porque não falamos com o Chega. Mas diz que vai chumbar algo, matérias que sempre disse que não chumbaria. Eu não disse que ia chumbar, até podemos abster-nos. Mas pode cair à mesma. Porque o Chega pode dizer, ok, mesmo sem sermos tidos nem achados, nós usamos a abstenção. Mas cai pela arrogância, pela falta de diálogo e pela incapacidade de chegar à formação de uma maioria. E se até lá, André Ventura, este governo tiver iniciativa política, começar a ficar bem visto aos olhos dos portugueses, a sua posição mantém-se de igual forma? Claro, eu não faço política... Depende do desempenho... Eu vou-lhe usar uma frase que era de Sá Carneiro. Eu não faço política a pensar em eleições. Eu faço política a pensar nas gerações, nas próximas gerações. Não é por eu sentir que o Chega vai ter um pior resultado eleitoral que o Chega deixará de tomar as medidas que tem que tomar. Nós não temos medo. Nós confiamos no nosso eleitorado e confiamos na força que os portugueses nos deram. É evidente que, como acabei de lhe dizer, a luta contra a corrupção, o apoio a estes profissionais, se forem apresentados no Parlamento, serão viabilizados por nós, porque é fundamental. Outra coisa é o Governo levar ao Parlamento o seu grande documento de orientação, pedindo-nos um voto favorável, sem ter feito o tal acordo de Governo. Então, onde estão medidas coincidentes com o Chega. Podem estar ou não, são talvez as mais importantes. Por isso é que se chama o documento mais importante do Governo. Ora, se não há um acordo de Governo, o documento mais importante do Governo devia ser negociado ou à esquerda ou à direita. Como eu não quero acreditar, ou melhor, se calhar começa a acreditar que PSD e PS se vão entender... então o Chega também não pode ser mais espezinhado e mais humilhado do que está a ser. Deixa-me perguntar, o senhor é normalmente muito crítico dos políticos que não honram a sua palavra, que não cumprem o que prometem, e portanto agora o seu desejo é que Luís Montenegro quebre essa promessa que fez do não é não? Não há aqui também um problema de incoerência? Não fui eu que disse não é não, nem sei a que é que ele disse que não é não. Mas critica-os. Sei que a evolução de Luís Montenegro foi muito significativa. Primeiro era não falava com partidos racistas ou com políticos racistas. Depois já era que não falava com políticos extremistas. Depois chegou ao Chega. Portanto, isto tem variado. Pouco me interessa se Montenegro muda de posição ou não. Claro, eu só me interessa uma coisa, a estabilidade de quem nos está a ver. Que tenha uma vida estável nos próximos 4 anos. Que não tenhamos que andar em eleições de 6 em 6 meses. É isso que eu quero. Se for preciso, cá estaremos. E estaremos com a força com que sempre estivemos. E estaremos críticos como sempre estivemos. Agora, e se não houver esse acordo? É uma posição fechada? Se não houver esse acordo, não vejo como é que possa ser possível viabilizar. Aí terá que tentar com o PS essa viabilização. Aliás, claro, é o que fará sentido. Se não for com o Chega, é porque não querem, na verdade, levar a cabo uma série de reformas que o Chega quer levar a cabo. Porque não acham que não é importante. O combate à imigração, a reforma da corrupção, a luta contra a corrupção. E, portanto, se calhar, nesse cenário, o PSD entender-se-á melhor com o PS do que connosco. E então formam um bloco central de governo, os dois, darão estabilidade para os 4 anos, e ao fim de 4 anos o povo português elegirá ou o Chega ou esse bloco central. E, portanto, assim ficará tudo claro. Agora, não vale a pena andar a enganar as pessoas, a dizer que vamos negociar com todos, vamos falar com todos, quando depois não se faz isso na prática. E por isso é que eu me tenho desdobrado. Não se faz isso na prática? Não se faz isso na prática, isso não tem acontecido. Nós não sabemos que plano de governo vai ser apresentado, nós não sabemos quem são os ministros, nós não sabemos quais são as políticas. Então, prevê que não venha a ser feito, porque ainda não começou, de facto, esta legislatura e, portanto, não sabe qual vai ser a abordagem do Luís Montenegro. O que é que espera que ele faça? Em todos os países democráticos do mundo, como lhe falei da Holanda, há pouco tempo tivemos o caso da investidura em Espanha. Sim. O que acontece a seguir a umas eleições é os partidos sentarem-se à mesa e chegarem a entendimentos. Ora, nós saibamos, o Dr. Luís Montenegro, a única pessoa com quem chegou ao entendimento até agora, foi com o Presidente da República e com mais ninguém. Portanto, ninguém mais sabe nada. Logo, não podem pedir ao Chega que viabilize o que quer que seja se nós não sabemos nada. Nós estamos aqui para honrar a nossa palavra. Os outros farão o mesmo com a sua palavra. André Ventura, falou da luta contra a corrupção e no caso de haver negociação caso a caso que aceite fazer, o que é que vai exigir que não esteja nas propostas da AD? É que as propostas da AD, eu quando estive com o Pedro Nuno Santos disse-lhe isto, o programa do PS no âmbito da corrupção é como ao melhoral. Não faz bem, nem faz mal, deixa tudo igual. É um capítulo inteiro dedicado à corrupção e à transparência. O do PSD é muito parecido, porque não toca, não é parecido em extensão, é de facto mais extenso e fala da questão. Não toca onde realmente interessa. E qual é? Que é isto que eu disse, que é o confisco. Hoje o nosso problema na Justiça é que não consegue ir atrás dos bens de pessoas como o Ricardo Salgado, como o José Sócrates, etc. Claro, hoje é um bom dia para falar sobre isso. Hoje, que a relação voltou a anular uma decisão do juiz Ivo Rosa, Sim. que nós fomos críticos dessa decisão, fomos o único partido no Parlamento com coragem de subir à tribuna e dizer esta decisão envergonha Portugal, quando todos disseram, não se pode fazer isto. Hoje o Tribunal da Relação disse que aquela decisão era toda para ir abaixo.
Estamos há 10 anos para julgar o José Sócrates. Voltar para a instrução, as pessoas começam a apostar que vai tudo prescrever. Então não é preciso fazer uma reforma nesta matéria, mas é preciso coragem. E é preciso não ter interesses escondidos nisto. É preciso estar mesmo a sério. As negociações implicam cedências de parte a parte. E nós também já dissemos que estamos dispostos a isso. E, portanto, admitamos, por exemplo, agora, num outro cenário, em teoria, que conseguia um acordo de governo, aquilo que propõe neste momento. No que é que o Chega estaria disposto a ceder? Por exemplo, a questão da privatização da TAP é contra. Sim. Aceitaria de mudar de posição? Nós temos uma posição muito firme sobre a TAP por causa das nossas comunidades, precisamente, e por causa da ligação à diáspora. Teriam que nos mostrar uma realidade muito diferente para que essa posição mudasse. Não é um dogma, nós não temos nenhum dogma com a TAP. Gostávamos e achamos que é importante o país ter uma empresa de bandeira, uma companhia de bandeira. É importante. Se me disser assim, estamos dispostos a abdicar da prisão perpétua. Bom, não é uma questão urgente para os portugueses. Eu sou favorável à prisão perpétua. Ela já existe na maior parte dos países da Europa. Mas se me dissesse assim, se Luís Montenegro dissesse, bom, fazemos uma reforma de luta contra a corrupção e afastamos a prisão perpétua. Claro, eu assinava naquela hora. Mas no caso da TAP, mantendo o hub em Lisboa... Era uma questão que podia ser repensada, sim, se mantivesse o hub em Lisboa, se garantisse as rotas para a imigração e para os nossos países estratégicos, como os Estados Unidos, o Brasil e algumas rotas africanas e asiáticas, podia ser repensado, mas de princípio não é a nossa posição. Por exemplo, no caso das pensões, sim. O aumento das pensões, o PSD e o Chega defendem aumentos, há naturalmente diferenças. Lembramos de Luís Montenegro dizer-lhe que aquilo que o André Ventura propõe, o Chega, é uma proposta incomportável para as finanças públicas. Aceitaria ceder de que forma? De que forma é que iria ajustar aqui a sua posição? Vou-lhe dar um exemplo. Acho que a nossa posição, como sabe e como a Clara referiu, é que em 6 anos não houvesse nenhuma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Qual podia ser um primeiro passo de consenso e de convergência? Em vez de se chegar logo ao salário mínimo nacional, aproximar-se do valor do IAS, o valor do indexante de apoios sociais, que podia ser feito em metade do tempo, em 3 anos, por exemplo, que ainda apanhava esta legislatura. Sim. Esta medida teria um custo aproximado de 1,6 mil milhões de euros, ou seja, muito mais realizável do que os 7 mil milhões da restante proposta. Aqui está um exemplo de que 2 homens responsáveis, 2 partidos responsáveis e dois grupos de dirigentes responsáveis se podem sentar à mesa e dizer: vamos deixar o meu ego, vamos deixar o teu ego e vamos pôr os portugueses primeiro. E é isso que eu estou disposto a fazer neste exemplo que lhe dei. Mas a verdade é que tem convergência em mais do que estes pontos que falámos há pouco, por exemplo, na redução dos impostos. Sim, há também. Também tem essa convergência na questão dos ex-combatentes, na questão das forças de segurança, da reposição salarial ou pelo menos da valorização profissional de uma série de classes profissionais. É assim tão difícil o entendimento? E de que forma é que isso pode condicionar a posição do Chega em relação ao orçamento de Estado para 25? Daqui a umas semanas, ou talvez daqui a uns dias, convido o Dr. Luís Montenegro e lhe pergunto isso também como me está a perguntar a mim. Mas agora estou a perguntar-lhe assim, depois irei perguntar-lhe. Porquê é que é tão difícil um acordo se há pontos de convergência? Porquê é que é tão difícil? Só é difícil por uma coisa. Porque Luís Montenegro se deixou intoxicar, se deixou manipular, se deixou prender pela elite de esquerda que comanda este país. E deixou-se agarrar de tal maneira que prefere ter um governo instável a ceder aos interesses da esquerda instalada há anos, que dizem que horror, um acordo que o Chega. Com o PCP não há problema nenhum. Querem sair do euro, da NATO, mas não há problema. Com o Bloco de Esquerda... O PSD não estou a dizer o PSD, estou a dizer o PS, não há problema nenhum em aliar-se com partidos que querem sair da NATO, que são contra a Ucrânia, querem sair do euro. Mas ai que horror, um partido que quer prisão perpétua, que quer punir os corruptos, que quer aumentar pensões, que quer dar dignidade às polícias. Que horror, não podemos fazer isto. Estamos a falar de blocos não. diferentes. Está a falar do Bloco de Esquerda e neste momento estamos a falar Mas porquê é que eles conseguem à esquerda e nós não conseguimos à direita, Clara? Porquê? Só por uma coisa. Porque nos deixámos envenenar pelo ambiente de esquerda que se vive em Portugal. Só por isso. O Chega é pró-europeu. E não pelos excessos do Chega desde que ele foi criado, André Ventura. E não há excessos do PSD também. E não há casos que minam a confiança que os portugueses têm no PSD e noutros. Clara, somos pró-Europa. Nunca dissemos que sairemos da moeda única, pelo contrário, somos pró-NATO, somos indubitavelmente pró-Ucrânia, somos pró-economia livre. Só falta a boa vontade. Mas também lhe digo uma coisa, para lhe dar razão, num certo sentido. O Chega não se vai humilhar. Portanto, o Chega apresentou ao país, e agradeço-vos hoje a oportunidade, de dizer aquilo que quer. Se o PSD disser que não é não e não quer nada, também lhe digo uma coisa, voltarei para a sede do Chega com o mesmo ânimo e com a mesma força para fazer a oposição. O senhor já admitiu não apresentar uma moção de rejeição do programa de governo, na entrevista que deu à TVI. Admite participar, em algum momento, numa coligação negativa
para derrubar o governo, nomeadamente, por exemplo, votar favoravelmente uma moção de censura apresentada, por exemplo, pelo PS? Duvido. Não lhe consigo dizer assim ao tempo que está, mas duvido muito, honestamente. Porque eu não vejo. Mas deixa uma porta entreaberta. Eu não vejo que os motivos. Eu já votei muitas propostas da esquerda. Sim, mas aqui estamos a falar de uma moção de censura. É isso que eu vou dizer. Eu já votei propostas de aumento de salários para trabalhadores, para pensionistas. E votei se viessem do PCP ou do PS. Eu não lhes fiz a eles o que eles me fizeram a mim, que é não votar porque a proposta era do Chega. Nós, quando era boas, votávamos. Se vier uma proposta para fazer uma carreira dos bombeiros que venha do PS, nós estaremos. Agora, se o PS apresenta uma moção de censura, vamos pôr esse cenário daqui a uns meses. Uns meses. E a razão é estruturalmente contra aquilo em que acreditamos, nós não vamos votar a favor da moção só para fazer cair o governo. Nós somos um partido responsável. E, portanto, vamos olhar para os fundamentos e dizer isto faz sentido ou não faz sentido. É assim sempre que eu vi o Parlamento. Eu não vejo o Parlamento como um ato de cegueira. Qual é a diferença entre fazer cair aí o governo ou fazê-lo cair depois no orçamento? É que no orçamento há um motivo para isso. Nós olhámos para um documento, não chegámos a entendimento, estivemos disponível para ele e então fazemos valer a nossa posição. Agora, se eu olhar para os argumentos do PS e forem argumentos só de destruição, por razões eleitoralistas, de querer ir a votos, nem eu nem o Chega, nunca estivemos desse lado. Nós estivemos sempre do lado construtivo da política. É isso que eu espero. Estamos mesmo no final. Muito rapidamente, ontem, na entrevista que deu ao Vítor Gonçalves na RTP, disse que não será cabeça de lista das europeias. Isso é um dado adquirido. Não fazia sentido. Pinto Pereira é, por exemplo, um dos nomes que pode... Todos os nomes neste momento podem ser. O António Pinto Pereira, que aliás esteve hoje aqui também. Sim, também. O Tanger Correia também disse que era uma possibilidade. É um nome com grande prestígio. O António Tanger Correia também. Vários. Mas não está fechado. Não está fechado esse dossiê e eu espero apresentá-lo muito brevemente ao país. Agora, porquê é que não fazia sentido eu ser candidato? Agora, se me der só estes segundos para dizer isto. Eu candidatei-me a Primeiro-Ministro. Eu quero ser Primeiro-Ministro. E eu critiquei Durão Barroso quando saiu de Portugal para ir para a Europa. Critiquei alguém que sou amigo, João Coutinho de Figueiredo, por deixar a liderança da Iniciativa Liberal ir para a Europa, Catarina Martins. Os portugueses não veriam bem, nem eu me sentiria bem, dizer que agora, depois desta luta, vou-me embora e vou para uma reforma dourada para a Europa e lá ficarei. Eu tenho 41 anos. Mas não fechou a porta, por exemplo, à Presidência da República. Mas isso é diferente. Estou a lutar pelo país que aqui está e por este país. Eu tenho 41 anos. Eu não me vou reformar já e eu tenho um objetivo, que é ser Primeiro-Ministro. Qual é o seu objetivo em termos de percentagem de eurodeputados que quer eleger? Eu tenho dificuldade em ver isso. Eu penso que podemos não consegue projetar isso? É difícil. Eu penso que podemos ganhar as eleições europeias no contexto em que estamos, uma vez que tivemos uma grande subida. Vou lutar para vencer as eleições europeias. Acho que é possível ganhar. Ao PS e ao PSD. Ou se tivéssemos o mesmo número de votos, tivemos mais votos que o PS teve em 2019 nas europeias. Se tivéssemos o mesmo número de votos. Mas eu tenho os pés na terra. Sei que... Mas quer dar uma ideia... Quero lutar para vencer. Quero lutar para vencer. E repare, todos diziam que era impossível chegar aos 18%. Aliás, muitos comentadores aqui nesta estação diziam que era impossível. E tivemos. Conseguimos. É possível vencer. O que eu vou lutar é para vencer. Mas esse não me desvia do meu objetivo, que é ser Primeiro-Ministro de Portugal. E é por isso que eu vou lutar. Ontem, e vamos mesmo fechar, ontem confirmou-se que Augusto Santos Silva falhou a eleição de deputado no Círculo Fora da Europa, lugar conquistado pelo Chega. Sendo conhecido todo o clima de confrontação que marcou as últimas duas legislaturas, André Ventura, este afastamento dá-lhe particular satisfação ou acha que Augusto Santos Silva, com a experiência política que tem, até fazia falta no Parlamento? Eu seria o maior hipócrita deste país se hoje lhe dissesse que tenho pena que Augusto Santos Silva tenha saído do Parlamento. Seria o maior hipócrita. A Clara não acreditaria, quem está em casa também não. Não fiquei triste com a notícia. Acho que o Parlamento, pelo contrário, vai ganhar pela saída de Santos Silva. Mas eu procuro ser humilde nas vitórias e magnânimo também, porque sei o que já tive do lado da derrota e do lado da vitória. E não lhe desejo mal. Acho que para o Parlamento seria uma perda. E acho sim que o PS deve aprender, porque não é só Santos Silva, aquilo foi a expressão de um partido dominante do sistema português. Deve aprender que a arrogância em política tem um preço. Olha, se calhar Luís Montenegro devia pôr os olhos no que aconteceu a Santos Silva, porque a arrogância em política tem sempre um preço a pagar. Acho que é a melhor conclusão da não eleição de Santos Silva para o Parlamento. André Ventura, agradeço a sua presença hoje no Jornal da Noite na SIC. A entrevista segue já a seguir na SIC Notícias com a Ana Patrícia Carvalho. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito boa noite. Estamos em edição especial. Vamos daqui a pouco retomar a entrevista com André Ventura, mas há instantes, nesta entrevista ao Jornal da Noite, o líder do Chega admitiu que, caso seja constituído arguido, Filipe Melo pode vir a ser suspenso do mandato de deputado do Chega. Filipe Melo é suspeito de ter mentido em tribunal. O que eu sei desse caso é que é um caso que nem sequer era criminal, é um caso civil que tem a ver com uma ata de uma distrital em que foi pedida informação. E essa informação não chegou ao tribunal, não conheço o caso, mas aparentemente não chegou como o tribunal pretendia. E o deputado Filipe Melo
foi-lhe pedida que entregasse esse material e eu penso que esse assunto está praticamente resolvido. Mas acha que não é um caso grave? Deixa-me só dizer mesmo isto. sendo cível, não sendo criminal? Não, grave, vamos ver o desenvolvimento dele, não é? Vamos ver agora o desenvolvimento do caso. Mas o total criminal não pode ser arguído, porque ele não passou ainda pelo Parlamento. E, portanto, isso não é possível, essa informação deve ser falsa. Eu não sei o que é que vai acontecer nesse caso. E se acontecer, e se for constituído? Evidentemente, quais são as consequências? Avaliaremos o caso e veremos as consequências, como sempre fizemos, em todos os casos. Agora, repare, mas pode chegar à suspensão de mandato? Pode chegar a todas as situações, tem que ser avaliado. Agora... André Ventura, líder do Chega há pouco na entrevista ao Jornal da Noite, agora arranca a entrevista aqui na SIC Notícias. André Ventura, boa noite e bem-vindo de novo. Terminou a sua entrevista há pouco a falar sobre Augusto Santos Silva. Pergunto-lhe se viu a entrevista ontem aqui. Augusto Santos Silva, na primeira reação após a não eleição. Vi, sim. Gostou de ouvir assumir uma derrota política e pessoal? Como dizia, eu sei que em política às vezes há muita hipocrisia. Eu seria um grande hipócrita, como acabei de dizer no Jornal da Noite, se dissesse que me entristeceu e que acho que o Parlamento vai perder alguma coisa. Seria hipócrita da minha parte. Dito isto, eu não espero mal... Sentiu como uma espécie de ajuste de contas, uma desculpa? Um ajuste de contas, sim. Não, pessoalmente não. Eu não vejo a política como um ajuste de contas pessoal. Acho que foi uma vitória do Chega sobre a arrogância. E até, repare, eu até acho que é um pouco mais longe que isto. Santos Silva, a vitória não foi sobre a pessoa Augusto Santos Silva. Eu ouvi que ele reconheceu uma derrota pessoal. É normal, porque era ele o candidato. Santos Silva personificou nestes últimos 2 anos, na minha perspectiva e na do Chega, um sistema de arrogância alicerçado numa maioria absoluta, especificamente vocacionado contra o Chega, que acabou por ter um desfecho em que os eleitores avaliaram negativamente e deram-nos razão em relação a esse confronto, digamos assim. Portanto, é uma vitória política, isso é. Mas eu também lhe digo uma coisa, eu não acho que vamos perder muito com a saída de Santos Silva. Honestamente, acho que não vamos perder muito. Santos Silva ontem quis desmontar também as mentiras que existem nesta relação conturbada que teve com o Chega. Considera que o Chega não desrespeitou nunca o Parlamento, nem na sessão solene sobre Lula da Silva? Não, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já cometi excessos e também já tive a capacidade, e vários políticos no ativo sabem isso, de pedir desculpa, porque nós somos humanos, já me aconteceu dizer o que não devia, pedir desculpa, também já aconteceu dizerem-me a mim, não sou de cortar relações, sou de pedir desculpa, correu mal, disse o que não devia, exagerei. Acho que a humildade perante as pessoas é assim. Eu sempre fui assim, vou continuar a ser. Se me disser assim, algum dia, sentado cá embaixo na bancada, eu posso ter dito algo mais exagerado. Posso? Acredito que ele terá feito o mesmo, da parte dele. Agora, eu faria hoje exatamente a mesma coisa que fiz a 25 de Abril do ano passado. E voltarei a fazer se Lula da Silva vier ao Parlamento novamente. O André Ventura e o seu grupo parlamentar vão facilitar a vida ao próximo Presidente da Assembleia da República? Nós nunca quisemos dificultar. Só que, se reparar bem, Augusto Santos Silva toma posse e o primeiro discurso é imediatamente direcionado contra o Chega. Imediatamente. Depois, em pequenas atitudes, algumas pequenas, outras grandes, permanentemente. Nós nunca tínhamos razão, nós nunca podíamos falar. Augusto Santos Silva ontem disse que nunca me tirou a palavra. No sentido literal tem razão, mas interrompeu-me dezenas de vezes para dizer que eu não podia falar assim. Interrompeu perante ofensas, foi o que... Sim, foi o que ele disse. Até isto foi inédito no Parlamento. Deve ser preciso recuar muitos anos na história portuguesa, talvez para a Primeira República, para se ver uma interrupção feita desta forma a um político que estava a discursar lá em cima. Lá em cima. Ele interrompe, faz a sua análise e depois é aplaudido pelo PS. Ou seja, houve uma atitude de arrogância. E eu acho que os eleitores puniram essa arrogância e deram-nos a nós razão, entre aspas, nesse diferendo. Apesar de eu ter que dizer isto, Patrícia, se me permitir, eu não gostei muito, não gostei mesmo nada do que ouvi hoje de Augusto Santos Silva, ao procurar alimentar a ideia de que houve uma interferência qualquer estrangeira ao género da Rússia nos Estados Unidos, agora feita pelo Brasil nas eleições portuguesas. Acho que é grave, mostra mal perder e mostra alguém que não está em si, porque achar que houve interferência de outro país nas eleições portuguesas por causa do Augusto Santos Silva, quer dizer, se não é de rir, é pelo menos de anotar. Com 50 deputados no 25 de Abril, vai ser assumido um comportamento mais disciplinado ou vamos assistir a deputados com cartazes? O Chega sempre teve, no 25 de Abril, um comportamento disciplinado. Agora, nós estávamos perante um homem que esteve preso não sei quanto tempo por corrupção. E a questão aqui, eu sei que ele depois saiu. E se algum dia for Primeiro-Ministro, vai cortar relações com os presidentes? Eu se for Primeiro-Ministro, vou tentar evitar estar com o Presidente do Brasil, se for este, mas eu tenho esperança que daqui a 2 anos mude o Presidente do Brasil. E, portanto, quando eu for Primeiro-Ministro, se chegar lá... Portanto, acha que, se for Primeiro-Ministro, Portugal vai ter que cortar relações? Não, Portugal não tem. Há um Presidente da República, há um Governo, esse Governo tem os canais próprios, não precisa de o receber em Portugal e fazer-lhe uma festa, apesar de ele ser corrupto. Desculpe dizer isto assim, eu tenho que dizer isto no ar, sei que muita gente não gosta de ouvir, mas é verdade. Eu não estou a dizer por ele ter estado no processo A, B ou C. Eu ouvi as escutas. Nós vimos as coisas. Estão na internet, aliás, eu convido a gente que nos está a ver, ponha Lula, escutas, Lava Jato.
e vão ouvir. Portanto, não é a conversa dele ter sido depois absolvido, depois de sair da prisão, voltou. Nós sabemos como é que o Brasil muitas vezes funciona nesta matéria. Eu sei o que está acontecendo no Brasil, com perseguição verdadeira, até a jornalistas e a políticos. E, portanto, eu não gosto de receber alguém assim. Eu pergunto, receberíamos o Presidente da Coreia do Norte em Portugal? E faríamos uma festa no Parlamento? O Nicolás Maduro, recebíamos-lo em Portugal? Eu não receberia. O que é que faria? Eu não receberia. Mas nós não precisamos de receber cá para ter ligações com eles. Nós temos que ter uma relação, por exemplo, com a Venezuela. Portugal tem que ter uma relação com a Venezuela, diplomática. Temos lá muitos portugueses. E isso tem que ser acautelado. Mas é preciso recebê-lo na nossa casa, com flores, fazer-lhes festas e jantares. Quer dizer, é um ditador, são criminosos. São criminosos verdadeiramente. E eu não gosto de estar sentado ao lado de presidentes criminosos, não é? Se outros gostam, farão esse juízo. Eu sei que isto é duro de se dizer. E se for Primeiro-Ministro ou se integrar um governo com Luís Montenegro? Tentarei fazer a mesma coisa. Não estar ao lado de bandidos. Com o Brasil? Eu tentarei não estar ao lado de quem é bandido. É isso que eu tentarei fazer. André Ventura, relativamente a Luís Montenegro, já disse que continua a acreditar no entendimento com a AD até ao final do ano. Já falou com Luís Montenegro desde que foi indigitado? Recebeu ou fez algum telefonema? Eu apenas me refiro, que acho que é o que devo fazer publicamente, àquilo que eu digo e àquilo que eu mando e envio, porque aí a responsabilidade é minha. Não vou fazer juízo sobre conversas que temos privadas. Posso dizer que já o fez em relação ao Presidente da República. Num cenário muito específico em que estava em causa a nossa palavra, dos dois. Aliás, depois podemos falar sobre isso, se quiserem, sobre o que aconteceu no Palácio do Belém. Agora, sobre o Luís Montenegro. Sobre Luís Montenegro. Já houve algum Foi público que houve uma felicitação que fiz questão de fazer, aos resultados eleitorais. Não houve nenhum desenvolvimento político nem de conversações até agora. E por isso eu, quando fui ao Palácio do Belém, disse com toda a transparência aos seus jornalistas, até agora não há nenhuma evolução ao Presidente da República e aos jornalistas. Não há nenhuma evolução nessa matéria. Mas mantém essa esperança. O que é que pode antecipar que vai exigir para a viabilização de um orçamento do Estado? Um acordo de governo, como eu sempre disse. Eu acho que não faz sentido. Há pouco eu estava a dar este exemplo. A Holanda, países democráticos europeus, numa grande parte, nem sequer há formação de governo sem a criação de uma maioria parlamentar. Nem sequer há formação de governo, nem sequer chega ao ponto em que estamos. Na Holanda, Geert Wilders ganhou as eleições. Nem sequer formou o governo, porque não conseguiu formar essa maioria. Mas sobre a formação de um Portugal governo... tem um sistema diferente e, portanto, pode avançar. Mas o que faz sentido num documento que é o documento orientador de governo é que haja um acordo de governo. Mas porquê é que insiste nisso quando Luís Montenegro já disse que não é não, quando o próprio André Ventura já se referiu ao PSD como uma prostituta política? Porquê é que insiste nisso? Está a oferecer o partido, está a querer forçar, está desesperado para chegar ao poder? De todo. Ouça, para nós era muito mais confortável ficar na oposição. É muito mais confortável. Para depois dizermos, estou a ver, eles governam da mesma maneira. É a mesma coisa. E se vier a chumbar um orçamento? Deixa-me só dizer isto. Imagine, o caos na saúde continua, os salários continuam baixos, as pensões continuam baixas. Nós avisámos, estão a ver? Isto é tudo a mesma coisa. São todos iguais. Só há uma solução. Considera que é mais fácil? Era muito mais fácil. Portanto, nós estamos a fazer o caminho difícil. Quer dizer, até contra uma parte do nosso eleitorado. E eu sei porque muitos comunicam comigo a dizer, nós não queremos isto. Nós preferimos seguir o nosso caminho sozinho. Mas eu acho que a humildade neste momento me obriga a lutar para dar um governo a Portugal. E é isso que eu estou a fazer. Isto não é oferecer. Isto é dizer que temos que ter uma solução. É humildade ou é arrogância? É pura humildade. E é política? É disponibilidade. Ao querer ter também aqui uma palavra a dizer sobre a lista governativa, o elenco governativo do Luís Montenegro. São quase 20% dos votos. É mais de 1 milhão e 100 mil pessoas. André Ventura é a terceira força política, mas não venceu estas eleições. Mas visto que o PS já disse que não faz esse acordo, só há uma solução, que é o Chega. Não há mais nenhuma. Ou é com o Bloco de Esquerda que o PSD vai formar uma maioria? Ou com a Iniciativa Liberal que tem 8 deputados? Compreende que o país deve respeitar mais de 1 milhão e 100 mil portugueses que votaram no Chega, mas deve respeitar também mais de 8 milhões de portugueses que não votaram nas suas ideias. Bom, mas esses 8 milhões, uma parte não votaram, para começar. Outra parte votaram em partidos completamente fora do espectro político. Mas compreende que quem votou, por exemplo, na AD, votou fiando na promessa do não é não. Pois, eu não sei isso, não tenho a certeza disso, mas a verdade é que os portugueses deram à direita uma maioria a 2 partidos, ao Chega e ao PSD. Então, deixa-me só dizer isto que é importante. Ao dar esta maioria a 2 partidos, o que eles disseram foi assim, tem que se entender. Porque, repare, ao Luís Montenegro ao dizer não é não durante as eleições, até reforça a responsabilidade de quem votou dizer, então vamos dar uma maioria absoluta. Porquê é que não deram? Porquê é que não deram à AD uma maioria absoluta? Porquê é que a AD tem um resultado abaixo de Manuela Ferreira Leite? Tem um resultado parecido com o de Rui Rio. Qual é a única diferença nestas eleições, Patrícia? É a subida do Chega, que quadruplica em mandatos, em votos, e que atinge um resultado histórico. Se Luís Montenegro disser, isto não me interessa nada, eu vou seguir o meu caminho sozinho,
Então não pode, quando chegar setembro ou outubro, dizer agora, por favor, votem lá isto a favor. Política não é assim e a arrogância tem limites. André Ventura, se chumbar um orçamento e precipitar eleições, teme ser prejudicado? A questão não é temer ou não temer. Eu não faço política a pensar em eleições. Acredite-se ou não, não faço política a pensar em eleições. Eu faço política a pensar em resultados, no que é melhor para os portugueses. Faço política a pensar como é que vou melhorar a vida das pessoas. Se chegar a esse momento, Patrícia, e eu olhar para a situação e vir isto é o que devemos fazer, porque nós não podemos suportar mais arrogância, ineficiência, inércia na luta contra a corrupção, nas pensões, mas vir que isto nos vai prejudicar nas eleições. Com sondagens, por exemplo, se fizermos isto, passamos para metade do grupo parlamentar. Patrícia, eu não hesitarei em fazer o que é melhor para o país, mesmo que isso prejudique o meu grupo parlamentar. Eu vejo o país acima de qualquer outra coisa. E por isso, a Patrícia verá isto nos próximos meses ou nos próximos anos. Se tivermos que tomar uma decisão difícil pela arrogância do outro lado, de não querer nenhuma espécie de entendimento, então eu não ficarei a pensar se vou subir 1 ponto ou 2 ou 3. Farei o que eu acho que é melhor em consciência. E se este governo integrar a iniciativa liberal, considera que isso é uma provocação? Não sei se é uma provocação ou não. Honestamente, é um pouco importante. Eu quero é que o governo seja bom, tenha gente competente, independente em algumas áreas, capaz de fazer reformas fundamentais. Ter a iniciativa liberal ou não, honestamente, do ponto de vista parlamentar, é indiferente, porque a iniciativa liberal não faz maioria com a AD, portanto é absolutamente indiferente, é só uma questão política, não é? É só uma questão de... E se a AD se aliar ao Partido Socialista, nomeadamente no que diz respeito a um orçamento retificativo, isso acaba aqui por desvirtuar a ideia de que o Chega era a peça que faltava. Mas é verdade. Mas lança a ideia que é a ideia verdadeira do sistema político português. Que é qual? É a ideia de um partido contra o sistema todo. E essa é a ideia que está a começar a nascer com estes acordos entre PS e PSD. Repare. E fica incomodado com essa espécie de bloco central? Patrícia, de todo. Fica frustrado? Faz todo o sentido, sabe porquê? Porque eles são iguais em muitas coisas. Por isso faz até mais sentido que se o PSD não quiser fazer as reformas na luta contra a corrupção, no combate, no aumento de pensões, na questão dos polícias, dos oficiais de justiça, na saúde, eu percebo que seja mais fácil governar com o PS. Porque o PS, na verdade, como eu disse agora no Jornal da Noite, tem um programa tipo melhoral, não faz bem nem faz mal. Portanto, é indiferente para o PSD governar com o PS e eles até fazem mais em sentido. Aliás, até já se está a dizer que estão a tentar bloquear... E para si é mais fácil deixar de ser suporte da AD e passar a ser partido de protesto, não é uma questão de ser mais fácil, não é uma questão de ser mais fácil. É uma questão de que eles escolheram isto. O PSD tinha duas escolhas, repare, no fim das eleições o PSD tinha duas escolhas para formar uma maioria. À direita com o Chega, à esquerda com o PS. Se preferir o caminho do PS, então o PSD está-se a assumir com a suspeita que eu sempre tive. Que o PSD, na verdade, quer fazer um caminho de centro-esquerda em Portugal. Então nós somos a direita da oposição. E aí ficaremos. E aí ficaremos o tempo que for preciso até chegarmos a novas eleições. Agora, há uma coisa que eu não perdoarei ao PSD se fizer isso. É o ter andado 8 anos a dizer que o PS era o pior que havia. Que estes orçamentos eram uma vergonha. Pedro Passos Coelho disse que o governo caiu por indecente e má figura. Luís Montenegro disse que o governo ficou podre por dentro. Quem é que vai nas listas de Pedro Nuno Santos? É os mesmos que estavam no governo do PS. Então e vai governar com eles? Então e vai governar com um retificativo com eles? Depois de ter andado a dizer que eles eram o pior que o país tinha? Então que credibilidade e coerência tem um primeiro-ministro assim? Mas se o fizer... Podemos questionar também a coerência por parte do Chega, relativamente às críticas que já fez à AD e agora a querer... Não, mas há uma diferença. É que o Chega assumiu desde o início que havia pontos de convergência nas pensões, na justiça, nos oficiais de justiça. Também há pontos de convergência entre o Chega e a AD. É o que eu estou a dizer, e nós assumimos isso desde o início. Entre o PS e a AD, é que eu não sabia que havia tantos pontos de convergência. Votaram contra os orçamentos, como nós. Votaram contra os orçamentos suplementares, tirando um, penso eu, de Rui Rio, que votou favoravelmente. Sim. Então, qual é a convergência entre a AD e o PS? O CDS, que está na AD, está confortável em governar com o Partido Socialista? Nós sabemos que na Madeira são capazes até de se aliar ao PAN para governar. Mas é isso que vão fazer? André Ventura, deixe-me só dizer isto e tenho ainda muitas questões para lhe colocar. Se fizerem isso, nós ficaremos... Se houver um bloco central em Portugal entre PS e PSD, o Chega talvez perca alguma relevância, isso é evidente, do ponto de vista, digamos, decisório, mas ganha uma autenticidade, que é ser o único partido que, na verdade, coloca o sistema em causa. André Ventura fez campanha sob o lema Limpar Portugal, mas tem deputados a contas com a Justiça e tem também um deputado eleito pelo Círculo da Europa que vive em França, mas foi durante anos imigrante ilegal. Como é que defende uma coisa e apresenta depois nomes que não têm um currículo completamente imaculado? Deixe-me dizer-lhe isto, que eu acho que isto é inacreditável. Imigrante ilegal. O José Dias fugiu à guerra, à ditadura, e foi para a França.
Estávamos nos anos 60, valha-me Deus. Estávamos nos anos 60. Não tem nada a ver com a imigração ilegal de que falamos hoje. Aos olhos do Chega, se o deputado fizesse em Portugal o que fez em França, seria um Patrícia, era uma realidade completamente diferente. Estávamos a falar de uma ditadura que estava a acabar, de uma guerra. Os nossos imigrantes todos, que nos estão a ver e que votaram no Chega, é preciso dizer isto, porque ganhámos no círculo da imigração, passaram por isso, nunca puseram em causa as leis francesas, nunca foram para a França viver de subsídios, foram para lá para trabalhar. Hoje são dos mais respeitados em França. Nós somos contra a imigração que não vem para cá dar esse contributo, tanto que é o que está no nosso programa. E os outros deputados que estão a contar. Mas deixe-me só dizer que isto é importante, já lá vamos. É importante que as pessoas percebam isto. O Chega é contra a imigração ilegal e descontrolada. Os portugueses que foram para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, para os Estados Unidos, foram pessoas honestas, trabalhadoras, que foram para lá procurar um futuro que nós não lhes demos. Não tem nada a ver com muita da imigração que a Europa está a receber agora. E, portanto, nós temos que comparar os nossos imigrantes aos imigrantes que estão a receber agora na Europa, às catadupas, sem qualquer controlo, é um crime que fazemos aos nossos imigrantes, honestamente. E os outros deputados, Filipe Melo, Cristina Rodrigues, Eduardo Teixeira, Rui Paulo Sousa, todos eles que estão a contas com a Justiça, isto acaba por ser incongruente isso só mostra... e difícil de resolver. O Rui Paulo Sousa foi absolvido agora, há 3 meses atrás. Isso é falso. Como estavam a dizer que o Filipe Melo é arguído. Mas fala em limpar Portugal, quando tem... Oh, Patrícia, vamos lá uma coisa. Tem alguém que seja suspeito de corrupção? Tem que ter roubado dinheiro aos portugueses? Tem aqui alguns que ficaram como arguídos, foram constituídos. Mas tem algum que tenha roubado dinheiro aos portugueses? Que tenha sido corrupto? Que seja suspeito de desviar dinheiro público? Tem algum? Não tem, pois não. Tem dívidas, falsas declarações. Patrícia, mas os portugueses quantos não têm dívidas? Com dificuldade financeira e que têm que as pagar? Portanto, Patrícia, isto é indiferente para não, não é indiferente, já lá Portugal. vamos. Se calhar a Patrícia também tem dívidas. Não, felizmente não tenho. Mas se calhar porque as conseguiu pagar. Mas muitos dos que nos estão a ver tiveram que se sacrificar para conseguir pagá-las. Ora, isto não é incongruente. Patrícia, relativamente ao que ter dívidas é um crime? Ter dívidas é um crime em Portugal? Então, as pessoas Neste hoje caso têm concreto, dívidas. Poderíamos ir caso a caso. Deixa-me lá responder agora. Fez a pergunta, tenho que ouvir também. Quer dizer, ter dívidas em Portugal é um crime? Não conseguir pagar uma dívida a um banco ou uma casa é um crime? Então agora é assim que tratamos, que dizemos às pessoas. Tentar fugir destes pagamentos. Não é? Não é? Olha, eu espero que façam o mesmo às listas do PS. Onde está o ex-presidente da Câmara de Gaia? Onde estão, olha, muitos que estão agora no governo e que lá estão. Podemos falar de vários e temos vários processos na Justiça. Não. Eu espero é que amanhã, quando fizerem entrevista a pessoas do PS, em todos os partidos. Espero que amanhã, quando fizerem entrevista a pessoas do PS, lhes pergunte a mesma coisa. O que eu lhes estou a perguntar é que não condiz com aquilo que defende. Conduz absolutamente. Sabe qual é a diferença? Quando eu soube do caso de Malo da Abreu, qual foi a decisão que eu tomei, Patrícia Carvalho? Foi, sai da lista. Pedro Nuno Santos, a mesma coisa, de receber subsídios. Candidato a primeiro-ministro do PS. E estes deputados, consoante o que acontecer, sairão? Mas o Rui Paulo Sousa já foi absolvido, já lhe disse. Sim, mas está-me a falar de um caso concreto. Cristina Rodrigues, mais, eu posso dar outros. Olha, a Cristina Rodrigues se referiu. É um caso. Dar outros crimes de desobediência, falsas declarações. A Cristina Rodrigues. Indevidamente, ter acedido indevidamente à correspondência. A Cristina Rodrigues era gestora do PAN e o que está em causa é o PAN acusá-la de ter apagado e-mails. Portanto, acha que isto são. Não, deixe-me dizer isto aos portugueses. Nós estamos a falar de uma pessoa que saiu do PAN e alegadamente apagou e-mails. E aparentemente a SIC Notícias está a tentar dizer que é a mesma coisa isso e roubar dinheiro aos portugueses e desviar dinheiro. Desculpe lá, o que lhe estou a dizer é que há deputados que estão a contar. Isso não é sério. Isso não é sério. É só isso. Mas estou a dizer. Estão a conta. Estou-lhe a perguntar se isso é incongruente e se é difícil de Eu fui arguído 3 anos, num caso de Braga. Sabe qual foi a decisão? Fui absolvido. Quem é que pediu desculpa? Quem é que pediu desculpa? Quem foi? Portanto, para si não é uma questão. Não, para mim é uma questão que se veja o que é que a Justiça vai dizer sobre isso. Agora, é importante dizer que na lista que aqui temos não há corruptos, não há pessoas que andaram a tirar dinheiro aos portugueses, não há pessoas que andaram a desviar dinheiro em proveito próprio, ao contrário das listas do PS, do PSD e de outros, que eu espero que vocês façam o mesmo trabalho. E espero amanhã ver na capa do Expresso, essa podia ser uma boa capa, não é? Corruptos na lista do PS. Mas eu sei que essa capa nunca vai aparecer. Por alguma razão sei que essa capa nunca vai aparecer. Sabemos. André Ventura, o nosso tempo já chegou ao fim, mas eu tenho ainda que o questionar sobre esta legislatura. Quem vai propor para o lugar de vice-presidente da Assembleia da República? Não está fechado ainda. Mas Diogo Pacheco Amorim. É um nome que... É um nome forte, é um nome que há vários nomes que o convence mais. Há vários nomes que possam estar em cima da mesa. O que eu acho importante é dizer às pessoas que vamos apresentar um candidato a vice-presidente, como vamos aos outros órgãos, e que será um candidato decidido pelo grupo parlamentar. Ora, eu ainda não reuni com o grupo parlamentar por uma razão. Porque tenho estado concentrado... Mas pode ser a sua preferência, Diogo Pacheco? Há vários nomes que podem ser a preferência. Eu ainda não reuni o grupo parlamentar porque estive focado em construir um governo para Portugal, um acordo que não foi possível fazer. E, portanto, vou só a partir de amanhã começar a integrar e a reunir com o grupo parlamentar. E a partir daí começaremos a pensar nos cargos. Isto mostra bem como é que o Chega pensa. Repare, a última coisa em que pensámos foi nos cargos.
O primeiro que pensámos foi em construir um governo para o país. E fará questão de entrar noutros órgãos constitucionais nomeados pela Assembleia da República, nomeadamente Tribunal Constitucional ou Conselho Superior da Magistratura? Vai fazer fim-a-pé? Vai apresentar nomes? Eu penso que alguns órgãos, como o Conselho Superior da Magistratura, será automático, porque temos mais de 1/5 da Assembleia da República. E aí o que faremos, até porque se trata de órgãos com especial responsabilidade, é garantir que temos pessoas com independência, com critério, com competência, de lutar nesses órgãos pela independência dos órgãos de justiça, nomeadamente o Ministério Público e a Magistratura Judicial, e ao mesmo tempo pelas reformas que a justiça precisa. É isso que eu procurarei fazer. Ao contrário de outros que tentam meter os seus dos partidos em todo o lado, nós procuramos ter gente competente, gente independente e gente com qualidade. Aliás, apesar da lista que me referiu, acho que era bom também referir que o Chega foi o partido que mais foi buscar pessoas a outros partidos, independentes e pessoas sem ligação ao partido. E isso era uma nota que eu gostava de ter visto também feita. Ao contrário de outros que só metem praticamente os boys e as girls dos partidos nas listas de deputados. E no Conselho de Estado? Quer ter um lugar? Não pensámos nisso ainda. O seu nome vai ser indicado? É-me difícil responder isso agora. É possível que seja, é possível também que não seja. É certo que temos um lugar no Conselho de Estado, porque temos, como disse, mais de 1/5 da Assembleia da República. Vai haver certamente um elemento do Chega no Conselho de Estado. Vamos ver quem será depois. E na liderança do grupo parlamentar? Vai haver alguma mudança? É como lhe disse, não estou a esconder informação. É mesmo para perceber isto. Eu estive focado única e exclusivamente na questão governativa e na questão da estabilidade. Teremos que esperar uma semana. Teremos que esperar mais alguns dias. Responder a estas questões. E responderei com todo o gosto. E responderei, se me voltarem a convidar, depois do que eu disse hoje, responderei com todo o gosto. E direi a informação quando tiver que dar. Agora, não vou também dar-lhe informação que pode não se confirmar daqui a uns dias. Eu ainda não sei se vai haver mudanças, se vou propor mudanças, se o grupo parlamentar tem alguma indicação a fazer também nesta matéria, se tem uma avaliação a fazer. Eu sou pela estabilidade dos órgãos e, por isso, tendo a gostar dessa estabilidade. Às vezes é preciso fazer mudanças. Outros são órgãos novos que eu terei que pensar quem indicar. O mesmo que as eleições europeias. E, portanto, eu acho que há agora um tempo largo para o Chega. Que já disse há pouco que o seu objetivo é vencer nas Eu penso que nós europeias. podemos vencer. É um objetivo difícil. Mas, repare, eu dizia há pouco isto é um dado que pode ser confirmado. Nós tivemos, os votos que tivemos agora foram mais do que os votos que o PS teve em 2019 e venceu as europeias. Claro que houve mais abstenção, evidentemente. E isso também nos vai afetar a nós, como afeta a todos os partidos. Mas é só para as pessoas terem uma ideia da grandeza. Ou seja, os votos do Chega dariam para ganhar as eleições europeias de 2019. Vai dar para ganhar as eleições europeias de 2024. Há uma coisa que lhe garanto. Eu acho que estas eleições europeias vão ter muita importância. Porque vão mostrar se as decisões do 10 de março foram decisões pontuais, conjunturais, ou se há um fenómeno de alteração profunda no sistema político português. Podem ser aqui o teste do algodão? Podem ser um teste do algodão. E por isso nós vamos apostar muito nas eleições europeias e vamos procurar que essas eleições europeias deem ao país o sinal de que o Chega, que quebrou o bipartidarismo o 10 de março, estruturou-se como, digamos assim, uma força inquestionável da democracia portuguesa. Esse é o objetivo e é para isso que vamos lutar. Também aqui provavelmente não me vai responder, mas eu vou voltar a insistir. António Pinto Pereira, Tanger Correia, Rita Matias, para cabeças de lista? Para as europeias. Está a ver tudo nomes possíveis e tudo nomes de pessoas. Há alguma preferência? Desses três nomes gosto de todos, são pessoas extraordinárias, muito reconhecidas dos portugueses. O António Pinto Pereira ainda hoje esteve aqui na SIC Notícias. Acho que seriam todos excelentes candidatos. Mas, sendo eu presidente do partido, terei que tomar uma decisão e propor essa decisão aos órgãos nacionais. Ainda não a tomei, espero tomá-la nos próximos dias. E vamos aguardar por essa tomada de decisão. André Ventura, boa noite. Obrigado, e obrigada boa noite. Obrigado pela presença nesta edição especial.